Meus irmãos, graça e paz, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo o resumo da lição da Escola Bíblica, tanto revista de adulto quanto revista de jovem. Hoje, neste vídeo, nós vamos fechar este trimestre, último trimestre de 2024. Estamos estudando ao longo desse trimestre os 10 mandamentos. Hoje vamos concluir a nossa revista, a nossa lição, 13ª, fechando, trazendo um resumo sobre os 10 mandamentos, sobre tudo aquilo que estudamos ao longo deste trimestre. Uma lição enriquecedora, onde nos mostra que os princípios que Deus estabeleceu, princípios morais, princípios éticos, eles não alteram, porque Deus não muda. Deus é perfeito e aquilo que ele estabeleceu como moralidade não sofre variação. Aquilo que Deus diz é bom, continua sendo bom. Aquilo que Deus diz que é mal para o homem, continua sendo mal para o homem. O título da nossa 13ª lição, Aprendendo com os 10 Mandamentos. Pilares éticos e morais, cujos princípios são relevantes e aplicáveis na vida contemporânea. Nosso texto áureo está na primeira epístola, escrito por Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras que estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Verdade aplicada, fomos libertos da escravidão do pecado, para pertencermos a Deus e vivermos segundo a sua vontade em todas as áreas da vida, para a glória de Deus. Fechando com o resumo da lição, com os objetivos, pontuar, destacar Jesus Cristo com o cumprimento da lei, falar sobre os mandamentos e a vida prática, ensinar, pontuar os princípios básicos dos 10 mandamentos. Então, fechando, concluindo este trimestre, a gente vê que os 10 mandamentos, ele possuem uma riqueza de princípios esses éticos, morais, para a vida prática do povo de Deus. O povo havia saído do Egito 3 meses depois, para ali as margens do Monte Sinai, milhares de pessoas saindo de uma situação de escravos para se tornar uma nação, um povo independente. Logo, este povo precisa de orientação, de uma constituição, de leis, de estatutos, de regras, aquilo que é permitido e aquilo que é proibido. Então, Deus, através de Moisés, institui ali os 10 mandamentos e conhecemos como a lei moral de Deus. A lei era uma só, mas tratando sobre a moralidade, sobre a lei civil, sobre a cerimônia, que estava relacionado, o cerimonial, aos ditos litúrgicos da adoração a Deus. Nosso texto bíblico está no Salmo 119, versos do 97 ao 103. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra.
Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. O primeiro tópico da lição, Cristo, o cumprimento da lei, a lei moral, civil e cerimonial. Cristo e a nova aliança, Cristo é o cumprimento da lei. Então, como temos estudado ao longo desse trimestre, como aprendemos ao longo desse trimestre estudando os 10 mandamentos, a orientação que Deus deu ao seu povo. Então, esta lei de Deus, ela revela o seu caráter divino, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. São valores morais ensinados como princípios eternos. Eternos porque Deus é um Deus imutável. Tudo aquilo que Deus ensinou não valeu para um tempo, hoje não vale mais. Por exemplo, a moralidade. Aquilo que Deus disse que é certo, continua sendo certo. Não deixou de perder o significado. Entende? Então, Deus é um Deus perfeito. Deus conhece o coração do homem desde que foi formado. Então, Deus sabe aquilo que vai levar o homem, se ele praticar, ao afastamento da moralidade, dos princípios, da ética, dos padrões éticos morais, e aquilo que ele precisa observar para que ele mantenha-se trilhando o caminho do Senhor. O mundo vive esta loucura, vamos dizer assim, porque o homem tem se afastado muito de Deus, se autodeclarando um Deus, o homem, uma criatura que decide que não precisa de Deus. E a gente é acompanhado. Quão triste é para a humanidade, para o homem, quando ele se afasta do seu Criador. Então Deus estabeleceu regras, não foi para o mal da pessoa, foi para o próprio bem, para proteger, para cuidar, para ensinar. Nós somos seres sociais e a gente precisa entender que existem limites, existem regras que é preciso ser observados, tá? Então, a lei que Deus deu a Moisés, a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial, não é que seja 3 leis, mas uma só lei que trata de diferentes aspectos da vida do povo. A lei é uma só, mas que trata de diferentes aspectos relacionados ao povo de Israel. A lei ela é moral, que é o padrão justo e eterno para nosso relacionamento com Deus e com o próximo. A lei civil, que é composta por leis que regiam Israel como uma nação sob a lei, a autoridade e o domínio do Senhor. Israel sai de uma situação de escravo para se tornar um povo. Então, este povo precisa de regras, precisa de leis, de estatutos, entende? E também tem a lei cerimonial, tratava das festas, da adoração, né, dos alimentos consagrados, da pureza espiritual, da conduta do sacerdote, como está lá no livro de Levítico. Então, a lei cerimonial era tudo aquilo que estava relacionado, envolvido com o culto, com a adoração ao Senhor. A lei cerimonial que trata do culto apontava para Jesus Cristo. Paulo vai dizer aos Colossenses, capítulo 2, versículo 7, que sendo tudo isso sombra das coisas futuras. Todo este rito cerimonial estava apontando para Jesus Cristo, o cumpridor de toda a lei. A lei civil foi dada a Israel como uma nação de governo teocrático. Deus era o rei de Israel. Então, um povo que precisava seguir, né, regras, estatutos,
senão virava uma baderna, entende? E não significa também que essas 3 leis, novamente, fossem leis separadas. A lei era uma só, mas tratando de diferentes aspectos relacionados à vida de Israel. A lei moral revela o caráter de Deus. Então Deus vai estabelecendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, entende? Uma série de orientações que Deus determina para proteger o seu povo como um povo santo, como um povo separado, como um povo que deveriam ser exemplo para os demais povos, para as demais nações, para partir do exemplo de Israel, os demais povos, as demais nações viessem a conhecer, serem atraídos pelo exemplo de Israel ao Deus único e verdadeiro. Entende? Jesus e a nova aliança. Então, no Monte Sinai, Moisés é o mediador da aliança entre Deus e o povo, Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 3, está falando sobre isso. Na nova aliança, com a vinda de Jesus na plenitude dos tempos, conforme relata o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, Jesus, ele estabeleceu o Novo Testamento, a nova aliança, em seu sangue. Mateus capítulo 28, está falando, os evangelhos estão tratando, quando Jesus se reúne com os discípulos para ceiar, Jesus diz um novo mandamento, uma nova aliança, se iniciando a partir do seu sangue. Entende? Então, todos aqueles ritos, todas essas diretrizes cerimoniais da lei estava apontando para Jesus Cristo. Jesus veio cumprir toda a lei, porque o homem não tinha condição de cumprir. Se ele cumprisse uma, ele falhava no outro. Então não tinha a mínima condição. Por isso que a salvação não depende da ação do homem, das obras do homem. É graça. Porque sozinhos não tínhamos a mínima condição de nos salvar. Pelas obras não tinha a mínima condição. A lei da mesma forma. Então, a salvação é graça. Então, tudo aquilo apontava para Jesus. A gente olha para o tabernáculo só tinha uma porta. Aí Jesus disse que ele é a porta. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém chega a Deus senão por Jesus. O sacerdote entrava no tabernáculo, na única porta que tinha, ele deparava logo de frente com o altar dos sacrifícios, onde o cordeiro era sacrificado. Então, a gente entende, a gente aprende que tudo aponta para Cristo. A Bíblia ensina que tudo apontava para Cristo. O altar, a cruz, o sacrifício, o cordeiro, Jesus, o cordeiro perfeito. Então, tudo estava apontando para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o cumpridor da lei. A gente já estudou nas nossas lições anteriores que Jesus não veio abolir a lei, mas cumprir a lei e os ensinamentos dos profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir. O apóstolo Paulo também escreve que não há ser humano que seja declarado justo, tendo como base a obediência da lei, porque a lei revela a nossa necessidade de perdão, nossa incapacidade de agradar a Deus por nossos próprios recursos. Era impossível, porque não somos perfeitos. Não
Não tinha um justo na terra. Por isso o justo se fez homem. Entende? Jesus cumpriu toda a lei. O fim dela é Jesus, é Cristo. Paulo está ensinando-nos isso lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Jesus nos resgatou da maldição da lei, porque a lei veio revelar o pecado do homem. Entende? Então esta é a doutrina fundamental da fé cristã. Jesus é o cumpridor de toda a lei. Toda a lei apontava para Jesus Cristo. Ela não foi criada por Deus somente para restringir o pecado, para revelar o pecado do homem, né? A lei nos ajuda, ela nos ajuda a nos convencer do pecado, porque nos impulsiona diretamente para aquele que pode nos livrar do poder da morte, do poder do pecado, que é aquele que veio cumprir toda a lei, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma vez que Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar, logo devemos estar nele, em Jesus, para que sejamos reconciliados novamente com Deus. Essa aliança foi quebrada com o pecado de Adão, com a desobediência de Adão. Entende? É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Deus, em Cristo, nos reconciliando novamente, nos reconciliando com Ele. Então Jesus pode fazer por nós o que a lei nunca pôde e nunca poderia fazer, que é nos salvar. O segundo tópico da lição, os 10 mandamentos e a vida prática. Os padrões perfeitos de Deus conduzem à manifestação prática do amor. São um manual e guia para adoração e conduta. Então, os 10 mandamentos, nos 10 mandamentos a gente entende, a gente vê, né, os padrões perfeitos de Deus. E nós, como povo de Deus, como o povo do reino de Deus, precisamos também seguir estes padrões. O fato de não estarmos mais debaixo da antiga aliança não significa que os padrões de Deus deixaram de existir ou não mais são exigidos. Os 10 mandamentos revelam o caráter moral de Deus e que Deus é imutável, não há sombra de variação no Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus não muda, Deus é imutável. Entende? Então, aquilo que Deus diz que é pecado, continua sendo pecado. Todos precisamos conhecer os padrões de Deus, todos necessitamos ser participantes da natureza divina, todos precisamos andar em espírito, ou seja, obediência. Tem que haver a obediência. A obediência faz parte do estilo de vida de quem, né? Do estilo de vida que se quer de todo discípulo de Cristo. Trata de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade. Toda a tragédia que ocorreu com o mundo, com a humanidade, iniciou a partir de um ato de desobediência à lei, aos mandamentos, à orientação do Senhor. Tá? Então, os 10 mandamentos nos ensinam também sobre nosso relacionamento com o próximo. Nos conduz à manifestação prática deste amor, que Jesus vai resumir em 2, que é amar Deus acima, em primeiro lugar, e o próximo como a nós mesmos, né? Então Jesus assinala que o cumprimento da lei dos profetas está em amar Deus acima de tudo, o próximo como a nós mesmos. Escrevendo o apóstolo João, no seu Evangelho, capítulo 13, versículo 34, quando Jesus está reunido ali com os discípulos no cenáculo, celebrando ali a Santa Ceia, na Páscoa, Judas Iscariotes tinha saído para trair Jesus, aí Jesus disse, quando está reunido ali com os 11, um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não como o mundo ama, mas como eu vos amei, pois eu estou dando o exemplo, entende? Então, sem amar a Deus em primeiro lugar, sem nos colocar no lugar do outro, né? Amar o próximo como a nós mesmos, é nos colocar no lugar do outro. Então, Jesus pega toda essa lei, todos os 10 mandamentos, inclui nesses dois. Cumprindo esses dois, estará automaticamente cumprindo os demais. E são um manual e guia para adoração e conduta. Os primeiros 4 mandamentos nos ensinam a diferença entre a adoração verdadeira e a falsa. No primeiro mandamento, nós temos o objeto da nossa adoração, ou o único ao qual devemos adorar, que é a Deus. O segundo, os meios para esta adoração, para adorar a Deus. O terceiro, a maneira de como nos elevamos em adoração a Deus. O quarto mandamento, o tempo de adoração. Então, portanto, a nossa atitude para com Deus vai refletir em nossa atitude para com o próximo, tá? Honra os demais, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, dentro desses mandamentos tem uma série de vertentes que a gente precisa também seguir, entende? Então, esses mandamentos foram projetados por Deus para governar nosso comportamento em relação a Ele, nosso Senhor, e em relação ao próximo. Ele é vertical, também é horizontal. E para a gente finalizar, o terceiro tópico da lição, princípios básicos dos 10 mandamentos. Estes princípios dos 10 mandamentos vai além de uma conformidade vazia, externa, superficial, pois trata com o coração, com os motivos, os desejos, os pensamentos do nosso coração. Não é apenas ritualismo vazio, tá? Para discernirmos os princípios básicos dos 10 mandamentos e sermos norteados por ele, é preciso ir além da leitura, da memorização, da verbalização e demonstração dos exteriores. Não é apenas discursos, aparência, e não viver, não colocar em prática. Então é crucial a experiência do novo nascimento, a ajuda do Espírito Santo e estar em Cristo e assim ser movido pelo amor de Deus ao próximo. A gente acompanha ali nos evangelhos os embates que tinha entre Jesus e os fariseus por causa da hipocrisia dos líderes religiosos de Israel. Os fariseus, eles interpretavam os mandamentos como algo puramente legal, superficial. A lei extremamente fria, né? Eles guardavam a letra e se esqueciam do espírito da lei. Não adianta cumprir apenas um ritual sem o propósito que vem do coração. Por exemplo, quando Jesus curava, libertava as pessoas no dia de sábado, os fariseus se enfureciam, porque era o dia de sábado, para a lei, era proibido. Aí Jesus vem confrontar este legalismo vazio, sem vida, dos fariseus. Lembrando, Jesus veio cumprir toda a lei. Ama a Deus em primeiro lugar. Depois vem o teu próximo. Então, se eu posso, no caso, Jesus chega ali, tem uma pessoa enferma. O homem estava ali no tanque de Betesda há 38 anos, esperando um milagre. E Jesus chega um dia de sábado e cura aquele homem. Aquele homem sai alegre, carregando a sua cama ali no templo. Os fariseus enfurecidos. Quem foi que te curou dia de sábado? Isso é proibido.
Que amor é esse? Onde é que está o amor? Entende? Então, não é simplesmente não é esta experiência externa, vazia, superficial. Tem que vir do coração. Tem que vir do coração. Entende? Sem este amor, não existe cristianismo, porque Deus é amor. O amor não reside em Deus. Deus é o próprio amor. Então, cada mandamento específico encabeça outros pecados semelhantes. Cada mandamento particular trata de uma categoria ou classe de pecados que estão relacionados. Por exemplo, não matarás inclui outros pecados que estão correlacionados com isto, entende? O ódio, a raiva, a injustiça, as palavras abusivas, até mesmo qualquer desejo ou inclinação para fazer mal ao nosso próximo. Jesus ensinou que nesta passagem, Mateus 5, versículo 21, falando sobre não matarás, Jesus ensinou que a pessoa que usa palavras abusivas é tão culpada quanto o próprio homicida, entende? Então, os mandamentos exigem uma vida prática. Pratica, né? A lei moral de Deus, ela não muda. A lei cerimonial estava relacionada a Israel, aos sacrifícios, a toda aquela que envolvia ali a adoração, né, do povo de Israel, mas foi cumprida em Jesus. Jesus foi o sacrifício perfeito. Depois de Cristo, não era mais necessário sacrificar animais. Então, ela foi cumprida na totalidade em Jesus, parou ali em Jesus. A lei civil estava relacionada à nação de Israel, tá? E a lei cerimonial, ela é imutável, ela é atemporal, ela não estava simplesmente sujeita ali àquele período. As leis moral, a moralidade, a ética, ela permanece válida em nossos dias. Aquilo que Jesus disse, não matarás, continua valendo para nossos dias. Em Hebreus capítulo 3, versículo 5, onde o mandamento, outro exemplo, não cobiçarás, significa não apenas que deixemos a ganância, mas que estamos contentes com o que temos. Gratidão e contentamento são o aspecto positivo deste 10º mandamento. Em Efésios capítulo 4, versículo 28 também está falando que, além de deixar de roubar, deve-se também trabalhar honestamente e repartir com o que necessita. Então, cada mandamento, ele acompanha outras situações que precisam ser observadas. Por exemplo, Jesus vai falar, na lei, estava falando que se era proibido o adultério, quem fosse pego em adultério seria apedrejado. Jesus vai estender isto, dizendo que o ato de pensar, de imaginar, de desejar, já se constitui o adultério, entende? Então, os mandamentos exigem que não deixemos apenas certos vícios, mas que também coloquemos em práticas nossas certas virtudes. Então, este é o resumo da nossa revista desse trimestre, enriquecedora, estudando os mandamentos, a lei do Senhor, e que nos instrui, nos ensina como se deve, como devemos andar, como devemos viver e como devemos aplicar os ensinamentos da palavra de Deus em nosso coração. Que Deus te abençoe e um feliz 2025.